Quando eu tinha 18 anos, perdi minha avó. Ela era uma mulher forte, que administra seu próprio negócio de tapeçaria por mais de 50 anos e criou 3 filhos. Minha mãe, que era filha do meio, frequentemente discordava dela. Quando eu era pequena, via minha avó e minha mãe discutindo por coisas pequenas e eu ficava confusa, até entender que minha avó não era apreciada por minha mãe por minha causa. Segundo minha tia, meus pais não me queriam desde que eu nasci. Nos primeiros 6 meses da minha vida, vivi com ela e minha avó. Mas, à medida que eu crescia, minha avó fazia com que meus pais assumissem mais responsabilidades. Lembro que meus pais, especialmente meu pai, me chamavam por nomes feios quando eu cometia algum erro, o que era muito doloroso. Por outro lado, eu era mais estudiosa entre meus primos e desde pequena sonhava em estudar ciências. Meus pais frequentemente brigavam comigo por motivos pequenos, como usar esmalte ou falar com um rapaz. Meu pai não me deixava usar maquiagem, não gostava que eu usasse roupas justas, mesmo que fossem apenas calças de yoga com uma camiseta larga, e não aceitava nada que considerasse coisa de menina. Crescer assim foi difícil. Quando meus pais brigavam, parecia que a culpa sempre era minha. Minha mãe costumava dizer que eu não ajudava em casa, mas desde pequena eu fazia muitas tarefas. Dobrava roupas, limpava o banheiro, lavava a louça e varria o chão todos os dias. Mas meus pais nunca reconheciam meu esforço. Parecia que eu era uma empregada não valorizada em casa. Sempre fazia o que meus pais pediam e evitava o que eles não gostavam. Quando cresci, não bebia, evitava drogas e não usava roupas que consideravam extravagantes. Infelizmente, também não me permitiam sair com meus amigos ou convidá-los para casa no meu aniversário. Às vezes, inventava desculpas para ficar mais tempo na escola, porque gostava de estar com outras pessoas longe de casa. Mas tudo mudou quando meu pai descobriu que tinha um câncer muito grave. Embora eu não gostasse de como meu pai sempre tentava me controlar, não queria que ele morresse. Minha mãe, por outro lado, não pensava assim. Ela deixou meu pai, dizendo que não queria ficar com o marido doente. Ficamos chocados quando ela fez as malas e partiu. Depois, vi meu pai chorando no terraço. Eu tinha apenas 14 anos, mas entendia sua tristeza. Ele sempre se sentava lá para beber cerveja quando se sentia mal. Então, quando o ouvi chorar, levei uma cerveja para ele. Meu pai começou a chorar mais quando viu o que eu tinha feito, percebendo que eu estava tentando consolá-lo. A partir desse dia, nossa relação mudou. Ele não foi mais rude ou violento comigo, eu diria até que se tornou um bom pai. Depois que minha mãe se foi, na semana seguinte, meus pais se divorciaram rapidamente porque tinham um acordo pré-nupcial e minha mãe não pôde receber nada. No mês seguinte, ela já estava vivendo com seu novo namorado, Heitor, que era seu amor de escola. Durante esse tempo, minha mãe não gostava de me ver nos finais de semana. Sempre que meu pai tentava me levar até ela, ela inventava desculpas para não me ver. Isso doía, pois parecia que ela tinha me abandonado junto com meu pai. Mas minha avó continuava nos visitando e chamando eu e meus primos para dormir em sua casa uma vez por mês, o que é uma das minhas memórias favoritas. 5 meses após o divórcio, minha mãe se casou novamente. Heitor comprou uma casa esperando construir uma família com ela, mas minha mãe parecia ter outros planos. Quando a visitava, o que era raro, sempre a encontrava ao telefone, rindo e conversando sem se preocupar com nada. Só desligava quando Heitor chegava em casa. Heitor acabou descobrindo que minha mãe estava se encontrando com outro homem e tiveram uma briga feia, mas minha mãe o convenceu de que foi um erro que aconteceu apenas uma vez, e eles continuaram juntos. Enquanto isso, a saúde do meu pai, por causa do câncer, estava piorando. Em seus últimos dias, ele tentava passar o máximo de tempo possível comigo. Eu voltava da escola com medo, pensando que algo ruim poderia ter acontecido. Infelizmente, uma noite, meu pai morreu enquanto dormia, depois de muitos tratamentos sem sucesso.
Minha avó e a família do meu pai foram os primeiros a chegar para me consolar, pois eu não conseguia parar de chorar. Quando minha mãe apareceu, estava sozinha, sem Heitor. Eu não sabia naquele momento, mas minha mãe ainda estava falando com outro homem e Heitor a deixou durante o funeral de meu pai. Minha mãe só falava sobre como a morte dele chegou em um momento ruim para ela, e todos ficaram chocados e irritados com sua insensibilidade. No testamento do meu pai, ficou decidido que tudo que ele tinha seria meu. De repente, minha mãe parecia interessada em estar na minha vida, mas minha avó não queria que eu vivesse com ela porque sabia que minha mãe estava interessada no dinheiro que meu pai havia deixado para mim. Minha avó e minha tia me ajudaram a vender as coisas do meu pai para abrir um fundo para minha universidade, mas como eu era menor de idade, o nome da minha mãe também teve que ser incluído. Enquanto isso, Heitor se divorciou da minha mãe e, como não tinha um acordo pré-nupcial, ela recebeu uma quantia considerável na separação. Por isso, minha avó advertiu minha mãe a não tocar no meu fundo, pois ela tinha seu próprio dinheiro. Minha mãe concordou com esse acordo. Quando comecei a morar com minha mãe, parecia que estava com uma estranha. Ela tinha mudado muito e para pior. Ela saía todas as noites e voltava à tarde, trazendo homens desconhecidos para casa. Cada manhã encontrava um homem diferente na cozinha. Isso se tornou rotina. Quando fiz 16 anos, minha mãe me apresentou ao seu terceiro marido. Desde o início era óbvio que eu não gostava dele, era grosseiro e sempre me criticava. Quando falava sobre isso com minha mãe, ela o confrontava, o que só o fazia agir de forma ainda mais errada, principalmente quando meu irmão, Davi Luca, nasceu. Minha mãe começou a dizer que ele, o Gilberto, era uma boa pessoa no fundo, mas tinha dificuldades para se expressar. Ela pedia para eu não guardar rancor e tentar entendê-lo. Gilberto, por sua vez, demonstrava muito amor por Davi Luca, meu irmão. Minha mãe me dizia várias vezes que não tinha nada em comum com Gilberto, mas casou com ele pensando em ter uma família estável. Isso não era verdade, já que viviam brigando, especialmente após o nascimento de Davi Luca. Gilberto não queria que minha mãe passasse tempo comigo e a gritava se não estava perto de Davi Luca. Ele dizia coisas horríveis para mim, como desejar que eu tivesse morrido com meu pai ou que fosse morar com minha avó, porque queria que Davi Luca recebesse todo o amor e atenção. Era doloroso e exaustivo viver com eles, onde claramente não era querida. Sempre que eu tentava perguntar para minha mãe por que ela ficava com ele, ela evitava o assunto. Um dia, minha mãe e Gilberto nos deixaram com minha avó para sair com amigos. Isso começou como algo ocasional, mas logo eles começaram a sair quase todos os fins de semana. Normalmente, me pediam para cuidar de Davi Luca, mas naquela noite eu precisava estudar para um exame, então nos deixaram na casa da avó. Eu adorava estar lá, minha avó fazia comidas deliciosas e eu podia estudar em paz. Davi Luca brincava no chão da sala. Minha avó tinha dito aos meus pais para voltarem antes das 11 para nos buscar, mas eles não apareceram. Já passava das 11 da noite e eu estava preocupada porque tinha um exame no dia seguinte e precisava colocar Davi Luca para dormir a tempo para evitar problemas com Gilberto. Minha avó ligava sem parar e deixou 3 mensagens zangadas para eles. À meia-noite, Gilberto e minha mãe finalmente chegaram completamente bêbados, rindo como adolescentes. Cheiravam a álcool e ficamos surpresos que tivessem conseguido dirigir até lá sem serem detidos. Gilberto foi até Davi Luca, enquanto minha mãe me ordenava que pegasse minhas coisas para voltar de carro, mas minha avó interferiu. Ela os repreendeu por chegarem tão tarde e por estarem bêbados, o que era perigoso para todos. Disse a Gilberto que não poderia permitir que ele levasse as crianças naquele estado e que deveríamos chamar um Uber para nós e deixar o carro lá. No entanto, Gilberto começou a discutir com minha avó, dizendo que era o pai e sabia o que era melhor para seu filho. A discussão se intensificou rapidamente com trocas de insultos entre minha avó e Gilberto.
Minha mãe, claramente embriagada, não dizia nada. Eu sentia a tensão aumentar e pedia para que parassem, lembrando-os que estavam assustando meu irmão, mas não me ouviam. Gilberto continuava gritando e insultando minha avó e a mim, dizendo que nunca gostou de nós, mas nos tolerava por minha mãe. Isso enfureceu ainda mais minha avó, que frustrada ameaçou chamar a polícia. Gilberto, bêbado e gritando, fez o pior que já vi, deu um tapa na minha avó. Gritei horrorizada enquanto ele batia em seu rosto. Para com isso, deixe ela em paz, gritei, mas Gilberto nem sequer me olhou, enquanto Davi Luca começava a chorar, claramente traumatizado. Minha avó, segurando seu rosto, gritou para que eu chamasse a polícia. Minha mãe olhava em choque. Mal me lembro do que disse ao operador, porque estava chorando demais, mas a pessoa entendeu e ficou na linha comigo até que a polícia chegasse. Quando Gilberto viu a sirene se aproximando, entrou em pânico e começou a implorar desesperadamente para minha avó não contar o que aconteceu, dizendo que isso arruinaria sua vida e a de minha mãe. No final, Gilberto foi acusado de agressão e levado algemado. Ele continuou implorando para minha mãe ajudá-lo a sair da prisão, mas minha mãe, que até então estava paralisada, começou a chorar e gritar com ele. Minha avó deixou claro para minha mãe que se não se divorciasse daquele homem, ela chamaria o serviço de proteção à criança também, e minha mãe perderia os 2 filhos. Minha mãe simplesmente assentiu, parecendo muito assustada. Depois descobri que Gilberto e minha mãe tinham consumido drogas, além de álcool, naquela noite. Minha mãe não foi presa porque permaneceu calada. Davi Luca e eu ficamos na casa da avó porque eu não queria ficar sozinha com minha mãe. Estava muito decepcionada e traumatizada por ela. No dia seguinte, minha mãe voltou ao normal e percebeu o que seu marido tinha feito. Ela pediu o divórcio e proibiu Gilberto de nos ver. Quando a família descobriu o que Gilberto tinha feito, todos se voltaram contra minha mãe e com razão. Queriam saber por que ela demorou tanto para agir e por que não viu os sinais antes. Meus tios discutiram com minha mãe até fazê-la chorar e estavam tão zangados que juraram nunca mais falar com ela por causa do que Gilberto tinha feito. Quanto a Gilberto, como era seu primeiro crime, o tribunal concedeu liberdade condicional. Ele teve que fazer terapia e se manter afastado de nós. Só poderia ver seu filho se minha mãe permitisse e estivesse presente. Ele tentou pedir perdão, mas minha mãe não ouviu e se divorciou dele. Ela conseguiu muito no acordo do divórcio e tem vivido bem desde então. Depois do incidente com Gilberto, eu não quis mais viver com minha mãe e levei minhas coisas para a casa da avó, enquanto Davi Luca ficou com minha mãe. Ela não gostou disso, pois contava comigo para cuidar do meu irmão, mas não podia reclamar comigo por medo de que minha avó discutisse com ela. Este ano, fiz 18 anos e estava muito animada para começar uma nova fase da minha vida. Mas os planos mudaram quando minha avó morreu de um ataque cardíaco pouco depois do meu aniversário. Foi algo totalmente inesperado, já que ela não tinha problemas cardíacos. Após o funeral, foi revelado que ela havia feito um testamento, dividindo seus bens entre minha mãe e minha tia, incluindo joias e relíquias familiares que eram bastante valiosas. Meu tio recebeu o carro dela, que sempre gostou. Para meus primos, ela dividiu seu dinheiro para ser colocado em fundos para a universidade. Para mim, deixou sua posse mais preciosa, sua casa. Isso porque eu era muito próxima dela e vivia com ela. Ela não queria que eu voltasse para a casa da minha mãe. Fiquei emocionada e comecei a chorar de felicidade, porque a casa dela significava muitas lembranças felizes para mim. Infelizmente, minha avó não deixou nada para Davi Luca. Não sei se ela esqueceu ou se foi porque ele era apenas meu meio-irmão. Minha mãe ficou muito brava porque achou injusto eu ter recebido a casa, dizendo que valia mais do que as joias. Ela foi a única a reclamar, pois todos entendiam que minha avó nos deixou coisas que merecíamos. Minha mãe também ficou irritada porque Davi Luca não recebeu nada e começou a falar mal da minha avó, chamando-a de egoísta.
Eu disse à minha mãe que deveria estar agradecida por receber algo depois do que seu ex-marido fez. Minha mãe ficou ainda mais irritada, dizendo que eu não tinha direito de falar do passado. Então ela sugeriu que eu vendesse a casa da minha avó e fosse morar com ela. Respondi que amava a casa e nunca a venderia porque significava mais para mim do que o dinheiro. Minha mãe insistiu para que eu vendesse, mas mantive minha decisão. Viver sozinha tem sido maravilhoso. Estive cercada de pessoas tóxicas até me mudar definitivamente para a casa da minha avó e nunca havia morado sozinha. Passei muito tempo comigo mesma e fazendo terapia para lidar com a morte da minha avó. Com tudo o que aconteceu, decidi tirar um ano sabático. E agora que sou maior de idade, queria tirar minha mãe do fundo fiduciário. Precisava de sua assinatura para acessar os fundos e removê-la como beneficiária. Então fui falar com ela 2 meses atrás. Ela me apresentou seu novo namorado, Marcos, que parecia simpático, mas muito mais jovem que ela. Ao contrário do ex-marido, eu sabia que não deveria comentar sobre a idade dele. Então pedi para falar a sós com minha mãe e ela concordou. Eu esperava resolver facilmente a questão do meu fundo fiduciário, já que era o dinheiro que meu pai tinha deixado para mim. Mas minha mãe ficou nervosa quando soube que eu queria removê-la do fundo. Isso me pareceu estranho e expliquei que esse sempre foi o plano e agora que tenho 18 anos, queria gerenciar minhas próprias finanças. Ela se recusou, dizendo que eu era muito jovem e que, como não iria para a universidade naquele ano, não precisava remover ela. Sua atitude começou a me fazer suspeitar, mas ela insistiu que eu poderia procurá-la quando começasse a universidade. Depois de passar um tempo com Davi e Luca, fui sozinha no caminho de volta para casa e percebi que minha mãe poderia estar usando o dinheiro do fundo. Embora parecesse improvável naquele momento, decidi consultar um advogado para entender os termos do fundo. O advogado confirmou que minha mãe precisava assinar para eu acessar o dinheiro, mas poderia verificar o valor atual. Foi assim que descobri, através do banco, o que minha mãe tinha feito. Não só tinha retirado dinheiro do fundo em pequenas quantias ao longo dos anos, mas também tinha esvaziado a conta recentemente. Senti-me horrorizada, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A traição foi profunda, deixando-me lutando com um sentimento de traição e incredulidade. Me afetou muito o que minha mãe fez. Passei dias chorando e sem entender por que ela faria algo assim. Agora fazia sentido que ela não quisesse ser removida do acesso ao fundo. Sabia que se a confrontasse, ela negaria ou inventaria uma desculpa. Sentia que precisava ensinar-lhe uma lição. Por coincidência, minha mãe, sem saber que eu estava ciente de sua traição, ligou para dizer que ia se casar de novo. Ela falava emocionada sobre como Marcos era o escolhido, o que quase me fez revirar os olhos, porque era o que ela dizia de todos os outros homens. Ela me contou que ia fazer uma grande festa de casamento para celebrar seu amor com Marcos. Queria gritar e brigar com ela por ser uma mãe horrível e por ter roubado meu dinheiro, mas fiquei calada, querendo me vingar. Como ela estava planejando um casamento, vi a oportunidade perfeita para elaborar um plano. Organizei uma reunião familiar para reunir meus primos e parentes de confiança e contei tudo para eles. Mostrei os documentos de como minha mãe tinha retirado dinheiro do fundo para a universidade que meu pai deixou para mim e como tinha esvaziado quando soube que eu poderia acessá-lo. Ao compartilhar a magnitude da traição, a família ficou tão chocada quanto eu quando descobri. Expliquei que ela provavelmente gastou muito em seu luxuoso casamento e que queria humilhá-la neste evento antes de denunciá-la à polícia. Meus tios ficaram horrorizados que minha mãe pudesse fazer algo assim e prometeram me apoiar. Meus primos também concordaram com meu plano. O casamento foi na semana passada e ela convidou toda a família para a cerimônia na igreja e a festa. Fui ao casamento com uma camiseta que dizia a frase "Minha mãe é interesseira" em letras vermelhas brilhantes, feita especialmente para a ocasião.
Marcos e sua família ficaram chocados ao me ver enquanto eu sorria cortesmente e procurava meu lugar. Minha família já sabia do plano e estava preparada. Quando minha mãe, sem saber de nada, começou a entrar na igreja, eu fiquei sentada. Ela passou por mim sem olhar, então meu plano estava funcionando. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento, era minha hora. Levantei a mão e o padre ficou surpreso. Junto comigo, meus tios e primos também levantaram as mãos. Minha mãe e Marcos nos olharam horrorizados. Eu me levantei e minha mãe viu as palavras na minha camiseta, ficando vermelha de vergonha. Naquele momento, na frente de todos, acusei publicamente minha mãe de roubar o dinheiro do meu fundo para a universidade. Na frente de todos, mostrei os documentos que provavam como ela me havia traído, roubando o dinheiro que era para minha educação. Ela ficou pálida enquanto as pessoas murmuravam. Perguntei em voz alta por que havia roubado sua própria filha, já que já havia se casado 3 vezes e recebido bastante dinheiro de seus ex-maridos. As pessoas ficaram chocadas e Marcos perguntou à minha mãe sobre os 3 casamentos, já que ela só tinha mencionado um. Minha mãe me olhou furiosa e começou a gritar, dizendo que não havia roubado e que tinha direito ao dinheiro por ter estado casada com meu pai. Ela afirmou que eu deveria estar grata por ela ter me dado a vida. Gritei de volta, dizendo que o que ela havia feito era ilegal e que faria com que aprendessem. Ela zombou, dizendo que eu era uma ingrata porque ela me criou e merecia o dinheiro. Ela afirmou que, como mãe, tinha todo o direito ao meu dinheiro. Foi então que Marcos interveio, perguntando se foi assim que pagaram pelo caro casamento. Minha mãe ficou em silêncio, o que foi como se admitisse. Foi aí que o caos começou. Não pude conter minha ira e comecei a gritar com ela. A situação piorou quando meus parentes começaram a expressar sua indignação pelas horríveis ações da minha mãe. No meio dos gritos, minha mãe insistia que era um assunto apenas entre nós e que os outros não deveriam julgá-la. A situação se agravou quando minha tia se aproximou demais durante a discussão, resultando em empurrões. O tumulto se intensificou tanto que alguém chamou a polícia. Minha mãe foi presa por continuar gritando e se recusar a se acalmar quando a polícia chegou. Fui à delegacia com minha tia para dar meu depoimento. Desde então, minha mãe foi acusada de desvio de fundos e fraude financeira. É difícil acreditar, já que nunca imaginei que teria que prender minha mãe. É incrível que ela tenha feito algo assim comigo. Depois do casamento, recebi ligações de todos, alguns preocupados e outros indignados. Alguns parentes distantes acham que exagerei e não deveria ter envolvido os outros ou feito com que minha mãe fosse presa. Mas parte da minha família acredita que fiz o certo. Foi uma situação tão incomum que me fez questionar se fui longe demais com minha mãe. Depois de alguns dias, até comecei a me sentir culpada, porque nunca realmente odiei minha mãe até ela fazer isso. Nunca quis processá-la, e ainda parece um pesadelo, mas entendo que são as consequências de suas ações. Meu tio me ajudou a encontrar um bom advogado que está confiante de que ganharemos o caso contra minha mãe. Meu objetivo é recuperar meu dinheiro, ou pelo menos parte dele. Sobre Davi Luca, ele está bem. Ainda é muito jovem para entender o que aconteceu e tem estado com seu pai e sua família desde a prisão da minha mãe. 6 meses depois, o tribunal decidiu a meu favor e minha mãe foi obrigada a devolver todo o dinheiro que me roubou. Ela chorou e suplicou, mas o juiz foi firme. Ela terá que vender seus bens, talvez até sua casa, para me pagar. Pensei muito na minha avó e no meu pai. Ela teria ficado orgulhosa de eu ter enfrentado minha mãe, e meu pai queria que eu usasse seu dinheiro para meu futuro. 3 meses após a última atualização, minha mãe, sentindo o peso de suas ações, devolveu todo o dinheiro que havia tirado do meu fundo para a universidade. O processo judicial a fez tentar consertar as coisas, pelo menos com dinheiro. Tomei a difícil decisão de cortar relações com minha mãe para sempre.
O resto da família sentiu o mesmo, e juntos decidimos nos afastar dela, embora ela tentasse nos falar, esperando que simplesmente perdoássemos e esquecêssemos tudo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi deixada sozinha junto com seu filho recém-nascido pelo marido, mas recebeu uma notícia estranha e embaraçosa anos depois, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!